Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai conversar sobre temperamentos nos estudos. Então a gente vai ver como é que o sanguíneo lida com os estudos. Características que ajudam, que atrapalham um pouco e como é que a gente pode utilizar tudo isso a nosso favor para ser um excelente estudante. Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te contar bastante sobre o sanguíneo nos estudos. Então, hoje a gente vai falar do sanguíneo. Eu vou falar bem rapidinho das características. Aconselho que você vá lá no material que fala especificamente do que é o temperamento, como é cada um deles, as características, para depois você ver como é que isso vai influenciar os estudos, né? Que é o que eu vou abordar nesse vídeo. Mesmo que você esteja um pouquinho em dúvida em como esses temperamentos caminham junto com os estudos, dá uma olhadinha aqui que você vai ver que dá para potencializar muita coisa, tá legal? Então aqui só uma lembrancinha rápida, tá aqui o sanguíneo, ele é o elemento ar. A gente tem que usar essa imagem dos elementos para ajudar a gente a entender o temperamento. Que é o ar? O ar pode ser uma brisa, né, pode ser uma ventania, mas o ar, assim, ele é mais difícil de você pegar, ele está em todos os lugares. A gente imaginando essas características, dá para entender um pouquinho mais do sanguíneo, ó. O sanguíneo a gente diz que ele é úmido, porque ele abraça, ele acolhe as pessoas, né, e o ar nos acolhe também. Você está aqui, tem ar para todos os lados. Então ele não é seco, ele é úmido. Ele gosta, né, das pessoas, de estar ali perto das pessoas, que é essa umidade que faz com que você seja recebido pelo sanguíneo. E ele é quente, né, e a gente sabe que quanto mais quente, mais externo a pessoa é. Então o sanguíneo ele é acolhedor e ele reage muito rápido às coisas. Ele tem uma tendência para a vida exterior, assim como o colérico. E aí a gente já tem uma grande dica, que é o quê? O sanguíneo tende para a vida exterior. E o que é o estudo? O estudo é vida interior. Então a gente já vê a problemática, que nem o colérico, o pobre coitado também tem essa dificuldade. Mas, né, temos grandes nomes sanguíneos, vamos ver como é que a gente pode ajudar um sanguíneo a estudar. Então, a característica que eu trouxe, a primeira, é que ele gosta de gente. E ele é um excelente comunicador. E você sabe que todo comunicador tem que falar com alguém, né? Então ele gosta de estar no meio ali das pessoas, conversando, falando com todo mundo. Eu costumo brincar de que o sanguíneo é o prefeito, né? Sabe o prefeito da quadra da cidade que vai andando, fulano, Beltrano, como é que tá? E a família, a perna do fulano, e aí, tirou o gesso? Ele vai sabendo ali da vida de todo mundo, de forma muito natural, muito espontânea, tá? Então, como ele tem essa característica, é legal que ele aproveite estudos em grupo. Não que ele vai deixar de estudar sozinho, tá? Porque o estudo ele é solitário. Lamento sanguíneo, muito. Mas o estudo mesmo, a absorção, ela vem daquele momento que você está ali debruçado em cima do seu material, trazendo aquele conhecimento, repetindo, absorvendo. Só que no caso do sanguíneo, ele se anima muito de fazer isso se ele for encontrar com o pessoal amanhã, por exemplo, para fazer, né, o estudo em grupo. Então, eu vou aqui estudar porque amanhã eu vou estar com o pessoal e a gente vai conversar e vai ter isso. Isso ajuda ele, anima, né, para essa parte solitária onde ele tem mais dificuldade, né. E como tem dificuldade, é preciso se preparar melhor, se preparar um pouco melhor para esse momento, sabendo que vai ter sempre uma tendência de parar, né, tem essa questão da dispersão. Como não gosta de ficar sozinho, acaba que não gosta de estudar só. E o estudo em grupo apenas, ele não é porque você se confunde um pouco, sabe, o que que o outro sabe e o que que você sabe. Existe uma construção que é coletiva, beleza, mas a base, a gente vai ter dificuldade. Então nas sessões de estudo mesmo, se prepara melhor, sabe, lembra na cabeça, fala: "Não, eu preciso desse momento aqui, vou aguentar esse pomodoro, né, vou ficar 25 minutos aqui em cima e tal, vai ser bom". Enfim, você
saber que vai ter a tendência a não querer ficar sozinho, tá? E aí, como ele é muito comunicador, o que que acontece às vezes? O sanguíneo fica lá conversando com o pessoal e não aproveita os momentos para ouvir as pessoas. Então, é aquele tipo que gosta de falar da sua experiência, o pessoal fala um negócio, aí ele não faz pergunta não, ele vai contar a história. "Ó, mas a minha vizinha passou por isso, professor". Ó só, eu fico imaginando estudante de direito, né. "Ah, não, porque em tal lugar o processo X", "Não, meu tio entrou". Então ele tende a desviar do assunto, então tem que aprender a ouvir as pessoas sem cair nesse desvio. E quando for falar com o professor, principalmente, né, que está passando ali o conteúdo, evitar de ficar expondo o caso sem fazer perguntas, né, e ouvir mais o professor em relação ao conteúdo, aproveitar ali a presença dele, enfim, os canais de comunicação, para poder tirar as dúvidas, tá? E ficar atento à correção de simulados e as questões, porque eles vão ser um parâmetro importante para você ver qual é o ponto que precisa de mais atenção. Como tem muita dispersão, né, a tendência é que a gente dê o mesmo peso para todo mundo, e você precisa saber aonde está precisando de mais atenção sua. Então é importante essas correções, é uma forma de escutar também, né. Eh, porque o que acontece, às vezes a pessoa até faz simulado, mas ela não corrige. Ela não corrige, ela faz a prova do semestre passado, mas não passa para alguém ver se está certo ou não. Então parece que ela está, se testando e tudo, mas ela só fez a prova e não corrigiu. Espero que não seja o seu caso, mas isso é muito comum também. Dispersão sanguínea é muito disperso, e aí a gente precisa de todas as concentrações possíveis e imagináveis. É claro que com o treino vai melhorar muito, mas no início a gente sempre vai ter mais dificuldade. Tem dificuldade de concentração na sessão de estudo? Começa ali com o Pomodoro mesmo, faz os 25 minutos direitinho, coloca o despertador, enfim, faz aquele passo a passo até você ir desenvolvendo o MOOC, né, porque na questão da atenção, do foco, é treino. Só que é como se o sanguíneo ficasse agoniado, né, e aí não treina o suficiente, então você tem que ter essa percepção da dificuldade, e insistir na concentração durante as sessões de estudo, tá bom? Agora sim, não diminui de 25 também não, tá gente? Porque 10 minutos só e aí a atenção nem chegou a aquecer, digamos assim, então tem que ser os 25 mesmo. E aí qual que é o ideal? Dividir as tarefas em pequenos blocos e trabalhar com prazos curtos. Por causa dessa dificuldade de ter coisas a longo prazo, coisas muito extensas, né, o sanguíneo é muito famoso por largar as coisas na metade. E dentro de um estudo, vai fazer um doutorado e largar, né, na metade, ou então uma graduação, são projetos de longo prazo, então a gente não pode, largar no meio do caminho. Só que o que que você precisa ter na cabeça, sanguíneo? Que você vai querer largar no meio do caminho. Esse é que é o problema. Vai vir aquela coisa: "Ai, perdi a paciência com esse curso, fiquei de saco cheio". Aí o que que você vai fazer? Primeiro, você não vai largar no primeiro impulso, vai esperar algum tempo, 1 mês, 2 meses, para ver se realmente é aquilo. Vai se questionar se o seu objetivo mudou, se aquela atividade deixou de ter sentido dentro do seu objetivo maior, tem várias coisas que você vai fazer antes de largar, ok? Então, mas essa coisinha vai vir, esse de querer largar no meio. Projetos longos e até no dia a dia, que é o que: "Ah, eu botei no cronograma para estudar 6 horas, deu 4, já não aguento mais, deu 1, eu já estou por aqui". Saiba que você sempre vai ter essa dificuldade, então, use a estratégia de prazos curtos, ciclos curtos de estudo, às vezes ao invés de você estudar 6 horas de uma vez, né, você pega 1 hora ou 2 horas de manhã, 2 à tarde, 2 no início, 2 no início da noite, para você trabalhar com blocos curtos. Vai ser muito mais fácil do que você ficar prestando atenção 6 horas direto, tá legal? E use metodologias dinâmicas, divertidas, coisas coloridas. Eh, os mapas mentais são muito bons. Eu dei uma risadinha aqui, porque tem uns temperamentos que acham isso totalmente inútil, né. Você fala: "Ah, fulano tá aí, 80 anos e tá fazendo desenho como se fosse criança". É assim mesmo. Tem gente que é muito visual, que é o caso, né, visual, muito sinestésico também,
e precisa de uma metodologia mais divertida. Esse negócio de dar aula, por exemplo, eu aconselho o colérico para ele aprofundar. Tem muito sanguíneo que gosta de fingir que está dando aula, porque ele é comunicador, ele gosta de gente e fala para chuchu. É perfeito para estudar, você fingir que está dando aula para as pessoas, né? Aí a pessoa até grava e monta um canal para ela, com todos os seus testes aí, certo? Então aproveite isso, coisas coloridas, canetinhas, coisinha para marcar, enfim. E que sejam mais dinâmicas, que tem uma parte do estudo que sempre vai ser mais repetitivo, né, gente? Lembra que nem tudo a gente gosta, mas precisa ser feito. Mas se puder ser mais dinâmico, né, melhor para o caso do sanguíneo. É importante tornar o estudo divertido. O colérico ele faz muito por meta, né, o melancólico por dever, o fleumático por estratégia, e aqui o sanguíneo vai fazer porque é divertido. Então, como é que eu vou tornar o meu estudo mais divertido? Eu posso colocar filme, né, tentar achar livros ali mais leves que falam do assunto ali daquela matéria da faculdade. Aí eu tenho que dar meus pulinhos, né, para descobrir uma forma de tornar divertido aquela matéria. Assim, se você faz contabilidade, eu tenho tenho dificuldade de dar exemplo, mas é brincadeira. Porque se o contador gosta, né, ele também vai ter que achar alguma coisa divertida ali dentro da área. Exatas, gente, eu brinco, mas o pessoal de exatas tem muito bom humor. Eu sou suspeita que eu sou formada em computação, né, mas o pessoal de exatas tem muito bom humor. Então, quanto mais piadinha a gente consegue fazer com as matérias, melhor vai ficando, tá? Então, torne o seu estudo divertido, dinâmico e o mais colorido possível. E a outra coisa que o sanguíneo faz muito é começar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, existe um limite de coisas que a gente consegue fazer, por quê? Porque o dia, por mais que você tenha uma excelente administração do tempo, ele só tem 24 horas. E um monte delas a gente passa dormindo, aí tem que comer, mas um monte de coisa. Então, a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. O sanguíneo precisa de muita questão de prioridade e precisa organizar as tarefas direitinho. Então, eu tenho que ter as tarefas e o que eu vou fazer primeiro. Se não sabe o que acontece, eu quero estudar todas as matérias da faculdade, a mesma quantidade, na mesma intensidade, eu quero fazer tudo de uma vez. E aí eu não consigo sustentar. Falar, eu faço 5 matérias no semestre, vou dar 2 horas por dia para cada um, e ele não sustenta. Então a gente precisa saber as tarefas direitinho, né? O que eu tenho que estudar em cada uma das disciplinas e o que é prioridade ou não dentro da disciplina, né? Tem conhecimentos que são de base, que eles precisam ser mais absorvidos, são prioritários. Tem outras prioridades que vêm por conta de um teste, uma prova que eu vou fazer ali daqui a 1 mês, 2, então eu vou e organizo. Para quê? Para você, sanguíneo, garantir as prioridades. Não largar, você fala, não, isso daqui eu não posso largar, porque se largar isso daqui a casa cai. E aí você tem mais motivação, né, para conseguir ficar focado no que precisa ser feito naquele momento e não começar a querer começar 10 coisas, né, no mesmo instante. E como ele é muito curioso, né, e quer sempre muita emoção, muitas sensações, aquele negócio do desconhecido, assim, que ele quer ver o que é, ele é muito curioso. O que eu sugiro? Que a curiosidade do sanguíneo se transforme em um interesse profundo. A curiosidade, gente, ela é muito superficial, muito superficial. Vou dar um exemplo, eu tenho curiosidade, vamos supor, por culinária. Eu tenho curiosidade, então eu cozinho lá em casa, eu vejo, eu sigo algumas pessoas, eu fiz um curso ali, enfim, eu sou curioso, né? É diferente de um chefe, de uma pessoa que vive disso, que propõe os pratos, que tem que harmonizar com os vinhos. Então essa pessoa, ela aprofunda, ela tem um interesse, deixa de ser curiosidade. Então, se a gente só fica na curiosidade dos assuntos, é capaz de você começar um curso superior hoje, daqui a pouco muda, larga esse, vai no outro, ou pior, tenta fazer tudo de uma vez. Falar, não, enche o saco, isso daqui não me interessa mais, eu vou para outro canto. Mas não é porque não tem interesse, é porque não teve profundidade.
A profundidade, o interesse real nas coisas é que vai dando essa estabilidade que o sanguíneo precisa nos estudos. Não dá para a gente ficar sempre querendo um impulso novo, sabe, novidade, como se as coisas fossem empurrando a gente para caminhar. A gente tem que desenvolver um interesse aonde eu fale: "Não, isso daqui realmente me interessa, isso é importante para a minha vida, e eu vou aprender isso com profundidade, porque vai me ajudar a chegar em tal canto". E essa profundidade vai fazendo com que você não mude o projeto, tá. Por isso que é importante um estudo de qualidade. Estudar só para a prova não vai fazer você desenvolver interesse. É uma coisa muito passageira ali e vai fazer você ficar se questionando o tempo todo: "Para que que eu estou estudando esse negócio aqui?". Para passar na prova. Tá bom, mas percebe? E se eu for aprender isso daqui de fato, né, alguma coisa que vai realmente ajudar, na minha profissão, tá? Então aprofunde seu interesse, não fique só na curiosidade, que isso vai dar muita estabilidade, não só no seu estudo, mas na vida como um todo. Bem, são essas as características que eu separei do sanguíneo, você vendo o vídeo, né, o conteúdo que fala de todos os temperamentos, com certeza agora, dando essas primeiras dicas, você vai conseguir perceber mais pontos que podem te ajudar a estudar melhor, considerando seu temperamento sanguíneo, ok?